Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi realizado na semana passada, em São Paulo, o primeiro encontro do macrosetor da indústria. Lideranças dos trabalhadores metalúrgicos, químicos, urbanitários, da construção, alimentação e vestuário debateram estratégias do movimento sindical para o enfrentamento à crise internacional. Atualmente, a indústria representa 13% do PIB e é responsável por 17,5% dos empregos formais em todo o Brasil. Propostas foram elaboradas em defesa da indústria, que enfrenta forte concorrência das importações. O objetivo principal é proteger o emprego, os salários e os direitos dos trabalhadores. Diferente da Europa, a Europa já praticamente resolveu todos os seus problemas de infraestrutura. Construiu estradas, tem um sistema de transporte que funciona, uma rede pública de educação funcional. O Brasil, ao contrário deles, ainda tem tudo por fazer. Nós precisamos investir bastante ainda em metrô, não é só ver o caos do trânsito. Nós precisamos construir ainda mais escolas, mais rodovias, melhorar os portos, os aeroportos, toda a infraestrutura do país. Então, o Brasil, se ele se voltar para dentro, para o seu desenvolvimento, ele tem condições de crescer ainda por muitos anos, voltado para o seu mercado interno. Esse encontro ele demonstra que é possível a CUT construir ações que dê conta de responder à demanda de um conjunto de organizações, de um conjunto de categorias de uma única vez. Na medida em que nós reunimos aqui toda a indústria da qual a CUT representa, todas as entidades, as confederações, enfim, das quais a CUT representa, para debater um tema tão importante como a política industrial, como o desenvolvimento do Brasil, demonstra que é possível que nós tenhamos ações que são ações completamente articuladas e que vão no mesmo caminho. Então, portanto, este é um elemento muito importante desse encontro, um elemento muito positivo desse encontro, fazer com que vários segmentos da indústria andem junto e construam uma única proposta. É importante que todos e todas tenham na sua pauta cotidiana esse debate de desenvolvimento político-industrial, também com desenvolvimento de políticas igualitárias para os trabalhadores e trabalhadoras. Durante o encontro, dirigentes se reuniram em grupos de trabalho para a elaboração das propostas a serem debatidas. O encontro do macrosetor vem trazer argumentos e como é que se diz, exposições que a gente possa sair daqui com respaldo para discutir, não só no ramo químico, mas também em todos os segmentos da cadeia produtiva. Primeiramente, que acho que é uma grande iniciativa da direção da CUT Nacional, puxar um debate importante sobre o crescimento industrial, o desenvolvimento industrial, porque todas as vezes que o nosso país passou por um período de crescimento, os trabalhadores sempre passaram completamente alheios a esse debate. Para promover o trabalho, seja no meu setor, em qualquer setor, acho que tem que ter uma política mais abrangente e mais agressiva. Eu acredito assim, como foi debatido hoje, a gente está muito complacente com a situação política, está aceitando muita coisa que vem de fora e não estamos sendo debatedores da questão a fundo. Ao longo dos 2 dias, foram realizados debates abordando importantes temas, que serviram de subsídios para a elaboração das propostas. Antônio Prado, secretário-geral adjunto da CEPAL, participou do debate Crise Econômica Internacional e a Indústria Brasileira. O governo brasileiro tem uma política industrial, mudou o regime macroeconômico nos últimos 12 meses, no sentido de ter taxa de juros mais baixas e um câmbio mais favorável. Portanto, já existe essa convergência entre os objetivos da política industrial e da política macroeconômica. O que é necessário agora é continuar esse esforço. O cenário da crise internacional e como a indústria e o movimento sindical devem agir para proteger os trabalhadores foi tema de um debate com a participação de João Felício, secretário de Relações Internacionais da CUT.
Eu acho que fazer um encontro dessa natureza, como a CUT está fazendo, dividindo por macro setores, primeiro você estabelece uma unidade de classe, né? É bom que uma categoria profissional saiba dos problemas da outra categoria profissional dentro da própria CUT. Quando você organiza um evento dessa natureza também, você debate a situação do movimento sindical em outros países. Quer dizer, como é que está a organização sindical dos trabalhadores da indústria na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, para você sentir a realidade local. Hoje a Europa passa por uma tremenda, enorme dificuldade com o aniquilamento de direitos e aniquilamento da organização sindical. Então, quando você organiza um evento dessa natureza, você debate a realidade brasileira, mas debate o mundo. E hoje é impossível desenvolver ações sindicais espetaculares, a luta por direitos, fazendo em cada país. Por isso que eu acho que esse evento aqui é uma belíssima iniciativa da nossa central sindical. Nós teremos o debate em outros macro setores da CUT. Eu acho que contribui para elevar o nível de consciência da base cutista, para aperfeiçoar a nossa organização sindical, fazer com que o movimento sindical se insira no mundo de forma mais profissional, mais científica, estabelecendo a unidade no mundo todo, que é assim que a gente tem que fazer a resistência, porque senão ficamos assim, o capital se globaliza, o capital se expande, o capital ele não respeita fronteiras, não respeita direitos dos trabalhadores e nós vamos ficar fazendo a nossa luta, a nossa resistência somente em nosso país. É por isso que nós somos filiados à CSI, que é a nossa Confederação Sindical Mundial, somos filiados à CSA aqui, que é a Confederação Sindical aqui das Américas, é porque nós entendemos que o sindicalismo hoje, localizado e isolado em cada país, é o caminho da derrota. No encerramento, o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, citou a importância do fortalecimento e do protagonismo do movimento sindical na luta pela defesa da indústria nacional e dos trabalhadores. Os metalúrgicos da CUT definiram na tarde da última quarta-feira a pauta de negociação para o contrato coletivo de trabalho. A aprovação por unanimidade aconteceu no último dia da Conferência Nacional dos Metalúrgicos da CUT em São Bernardo do Campo. Paulo Caires conversou com nossa reportagem e fez um balanço do encontro. A nossa conferência ela foi fantástica, ela teve um resultado extremamente positivo. Primeiro, por que foi tão positivo assim? Porque já tem um acúmulo na discussão da contratação coletiva. A nossa confederação, ela completou 20 anos esse ano em março, e já tem esse acúmulo da discussão do contrato coletivo nacional. E aí nós trouxemos todas as cláusulas do Brasil, onde nós discutimos 41 convenções, analisamos 2.600 cláusulas, pegamos aquilo que já era comum entre os trabalhadores metalúrgicos do Brasil e vamos formalizar, ou seja, a gente já discutia isso, mas não tinha formalizado. Porque a nossa ideia é aproveitar esse crescimento do país para que os trabalhadores também peguem carona nesse crescimento. Porque a gente tem visto a indústria mudar de regiões, a gente vê um esvaziamento do Sudeste, um crescimento na região Nordeste, região Sul, porém os salários não migram para lá, migra o preço do carro, migram o produto que a empresa faz lá, mas não migra o salário das regiões mais positivas, não migra as condições de trabalho, então nós discutimos tudo isso. E o objetivo é construir um código de conduta que proponha a redução de acidentes, não existir assédio moral dentro das empresas, não matar nem mutilar os trabalhadores, porque para nós emprego decente é aquele que não mutila nem mata o trabalhador, que não assedia o trabalhador. Num primeiro momento, foi esse encontro que nós fizemos. E vamos colocar essa pauta nacionalmente em 2013, através das nossas federações e dos nossos sindicatos. Depois vamos ouvir os empresários, principalmente esses que já negociam nacionalmente, para eles falar, não só para nós, mas para aqueles empresários que ainda não se convenceram de ter um contrato coletivo nacional. A voz deles para nós é muito importante. Petroleiros de todo o país se mobilizaram na última sexta-feira em protesto às mortes e acidentes no sistema Petrobras. No mês passado, no intervalo de apenas 12 dias, 3 trabalhadores morreram, vítimas da falta de segurança no trabalho. São 323 mortes desde 1995, a maioria de terceirizados. Bom, a Petrobras, como toda empresa, apesar de ser uma estatal, ela tem um discurso e a prática totalmente diferenciado. Petrobras investe, ou diz que investe, bilhões, né, do seu orçamento para prevenção e combate aos acidentes, mas o que a gente tem visto na realidade é justamente o contrário. Nós temos uma base bastante variada, então tem pessoal de administrativo, pessoal de turno de 8 horas em terra, pessoal de turno de 12 horas em plataformas, e a insegurança ela é crônica em todos esses setores. Nós temos problemas com relação ao benzenismo, que a Petrobras nega, mas
por exemplo, a penúltima morte é caracterizada como exposição ao benzenismo. Então, a gente tem buscado, né, inverter essa lógica junto da Petrobras, mas está muito difícil. Existe um organismo gerencial muito arraigado e que contesta e tenta contestar e faz de tudo para contestar essa exposição ao benzenismo, que é causa de várias mortes, quando não morte, também várias sequelas de trabalhadores que acabam até se aposentando com doenças do trabalho, mas que a gente tem tido dificuldade em estar provando essa exposição. Então, esse ano são 16 mortes já, no sistema Petrobras como um todo. Dessas mortes, 80% é do setor privado, são trabalhadores terceirizados que se expõem mais à questão da saúde e segurança, estão mais expostos, e é um reflexo e um retrato frio, mas verdadeiro do que a Petrobras implementa com relação à saúde e segurança aos trabalhadores. Nós estamos preocupados com a soberania nacional, de que o pré-sal venha para o conjunto do povo brasileiro, mas o outro grande desafio nosso é justamente garantir que a produção do petróleo e o gás não se dê à custa do sangue dos trabalhadores petroleiros. E efetivamente isso vem acontecendo. Só nesse ano 2012 nós estamos no mês de novembro e já são 12 trabalhadores que perderam a vida para produzir o petróleo e o gás. Quer dizer, dá mais de um trabalhador por mês. Por que isso aconteceu? Isso está acontecendo justamente porque até aqui a ótica do planejamento das empresas e da produção se dá só sobre a ótica do capital. E qual que é a ótica do capital? É o lucro rápido e fácil. E para ter lucro fácil e rápido, jorra sangue. Não jorra só petróleo, jorra sangue. Essa seguramente é uma da contribuição que a gente quer dar. É a nossa visão do quanto nós estamos preocupados com o crescimento, com o desenvolvimento do país, sim. Mas não admitimos em hipótese alguma que esse crescimento, esse desenvolvimento se dê à custa da vida dos trabalhadores. Porque, afinal, uma só vida vale mais do que qualquer propriedade. São valores desse tipo que nós, trabalhadores, queremos fazer. A gente tenta discutir isso o tempo inteiro com as empresas do setor petróleo, mas elas não aceitam, porque elas ainda estão movidas à lógica do ciclo de crescimento anterior, que pensa o crescimento só para gerar lucro, e não o crescimento para gerar desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental e que respeite a vida. Essa seguramente é uma grande contribuição que os sindicatos, que a Central Sindical, que a CUT e a Federação Única dos Petroleiros querem dar no debate do crescimento do Brasil no setor petróleo. Lideranças cutistas, representantes empresariais e do governo estiveram na última quarta-feira na usina de Santo Antônio, em Porto Velho, para o ato de implementação do Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção. A partir da assinatura, o consórcio Santo Antônio Civil, responsável pela obra e comandado pela Camargo Corrêa, terá 30 dias para adequar-se às regras do acordo, que inclui a criação de comissões de trabalhadores para a fiscalização das condições de trabalho. Em março deste ano, foi assinado pela CUT e por representantes do governo e empresários um outro documento que apontou diretrizes para atacar a precarização. Empresas que integrarem o acordo terão, por exemplo, de extinguir a figura do gato, que agencia trabalhadores com promessas falsas e os abandonam nos canteiros de obras. Uma comissão da Câmara Federal aprovou na semana passada uma proposta que amplia os direitos das empregadas domésticas. Entre outros pontos, fica estabelecida a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, além do pagamento de horas extras. É um avanço que contempla reivindicações históricas da categoria. 93% da categoria é formada por mulheres, sendo 57% negras. O projeto será votado em 2 turnos no plenário da Câmara, ainda este ano, e depois encaminhado para o Senado. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.